Continuamos com a nossa série sobre discipulado e este já é o nosso 9º episódio. E hoje nós vamos falar sobre discipulado e fruto. A mensagem de João Batista, como precursor de Jesus, era: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Em seguida, ele olhou para aqueles pecadores que estavam ouvindo a sua mensagem com bastante atenção e favoravelmente, e ele acrescentou para eles: produzi fruto próprio de arrependimento. Em outras palavras, se você realmente se arrependeu, demonstre isso com suas obras, com o seu comportamento, com a sua vida. Se você e eu nos arrependemos de nossos pecados, colocamos a nossa fé em Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, nós precisamos demonstrar essa mudança de vida de forma prática. Nossas vidas devem ser uma prova de que realmente houve mudança, de que nós somos novas criaturas, de que existe alguma coisa diferente em nós. As pessoas no seu trabalho, no seu local de estudo, elas reconhecem isso em você? Que realmente existe algo que mudou, algo de diferente em você? Este é o fruto do arrependimento. Existem vários frutos que o discípulo deve produzir. Outro fruto que o discípulo deve produzir é o fruto de boas obras. Nós lemos em Efésios capítulo 2 e versículo 10: pois somos feitos por Ele, falando de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparados por Deus para que andássemos nelas. Nós que estamos em Cristo, nós fomos feitos para realizarmos boas obras, para fazer o bem, praticar a justiça e a misericórdia. Fomos feitos para isso e devemos então praticar estas boas obras, o fruto de boas obras. Jesus, nos seus ensinamentos, ele disse que toda vez que damos a comer a alguém com fome, ou de beber a quem tem sede, ou acolhemos um estrangeiro, ou vestimos aos que precisam de roupas, ou visitamos os doentes ou aqueles que estão encarcerados, ele disse que cada vez que fazemos estas boas obras, é como se estivéssemos fazendo para o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós temos então fruto de arrependimento, fruto de boas obras, mas os nossos dons e talentos também são fruto na nossa vida. Em Mateus capítulo 5, Jesus contou uma história que é conhecida como a parábola dos talentos. Essa história é de um senhor que iria fazer uma longa viagem e ele chamou seus 3 servos. E a cada um dos seus servos ele deu uma quantia diferente de talentos. Talento era o dinheiro da época. Ele deu esses talentos para que eles pudessem investir durante a sua ausência. O versículo 15 nos diz que ele os deu de acordo com a capacidade de cada um. Então, a quantidade que ele deu a cada um não foi a mesma, mas de acordo com a capacidade de cada um. Ao retornar, ele iria pedir contas. Então, os 2 primeiros servos foram diligentes, colocaram seus talentos para trabalhar e para render mais, e tiveram um lucro. O terceiro não o fez. Ele enterrou o seu talento, não usou. Ao retorno, o Senhor chamou seus servos para a prestação de contas. Os 2 primeiros, eles foram elogiados pelo seu trabalho e o fruto que o seu trabalho rendeu. O terceiro simplesmente devolveu o que tinha recebido.
Este servo foi lançado para fora, e citando ali o versículo diz, ali onde haverá choro e ranger de dentes. Interessante porque essa é uma expressão usada em Apocalipse para falar do estado dos que passarão a eternidade no lago que arde com fogo e enxofre, isto é, o inferno. Este que não colocou o seu talento para trabalhar, para render, ele foi rejeitado pelo Senhor. A todos nós foram dados dons e talentos que devemos investir na obra do Senhor com dedicação. Isso faz parte do discipulado. Não o fazer se compara com o que o terceiro servo fez. Ele enterrou o seu talento e depois ele foi rejeitado pelo seu Senhor. Há um outro fruto, que é o fruto da multiplicação. Na parábola do semeador, Jesus fala de 4 solos diferentes. A semente que cai no bom solo germina, cresce e se multiplica 100 vezes mais. Quando a semente do evangelho cai no bom solo do coração, este discípulo se multiplica, impactando a vida de muita gente à sua volta. Na metáfora da videira verdadeira, Jesus também fala sobre esse aspecto do fruto da multiplicação. Ele fala da importância de permanecer nele. E no capítulo 15 de João, versículo 8, ele diz: meu Pai é glorificado nisto, em que dês muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O discípulo de Jesus dá muito fruto e glorifica a Deus. Os nossos talentos, os nossos dons devem ser colocados para trabalhar, e nós devemos dar muito fruto, nós devemos multiplicar o reino de Deus através das nossas obras. E por fim, em Efésios capítulo 5, versículos 22 e 23, nos fala sobre outro tipo de fruto, que é o fruto do Espírito. Isto é, aquilo que o Espírito Santo produz no discípulo, quando esse permite que ele trabalhe sua vida. Então ali nós lemos o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Estas são qualidades de caráter que são desenvolvidos no discípulo e passam a ser aparente aos outros. São uma marca do discípulo de Jesus. O fruto do Espírito. É muito importante o discípulo demonstrar então esse fruto do Espírito. Todo discípulo de Jesus deve produzir fruto. Fruto de arrependimento, fruto de boas obras, dar fruto usando os seus dons e talentos, fruto da multiplicação e, por fim, o fruto do Espírito Santo de Deus. Como discípulo de Jesus Cristo, você está produzindo frutos?